nós vamos tirar aprendizado deles. Opa, beleza, então, me calo. Apresente o doutor Zé Balos. A observação clínica ainda é a maior ciência. Fatos que sustentam o uso de corticoides e outras drogas na Covid-19. Então. Doutor Zé Balos, o clínico geral, alergista, doutor e mestre em imunologia da Unifesp. Eu quero comunicar a todos os painelistas de que os títulos, a titulação será encaminhada através de forma eletrônica, certificado de participação. Com a palavra, o doutor Zé Balos. Bom dia a todos. Desculpe, eu achei que eu ia entrar às 11 horas da manhã, peço desculpa aos ouvintes. O que eu acho importante, quando eu me aprofundei nesse tema, observação clínica ainda é a maior das ciências, é que eu fui fazendo uma reflexão, eu vi que nos últimos 20 anos, a arte de fazer medicina está perdida, eu diria a arte perdida de curar. Porque a medicina foi começando a se basear em protocolos, e eu converso hoje com os médicos mais jovens, e eu vejo que eles, por exemplo, ontem mesmo tinha um paciente que estava com diagnóstico clínico de uma TEP, por uma questão protocolar, o meu assistente não deu a heparina em dose full porque não havia documentação. Eu imediatamente tomei a providência e o paciente melhorou, porque ele estava seguindo um protocolo hospitalar. Então, isso me preocupa, porque o profissional fica engessado. Então, o que eu quero dizer, qualquer estudo randomizado, ele começa primeiro na observação, aí o profissional tem uma ideia do que está acontecendo baseado na observação, e aí sim depois vem o estudo randomizado. Lá para trás, vem depois, nunca antes. O que eu tenho visto nessa pandemia é justamente o contrário. Eles querem impor estudos sem estar baseado nos fatos. E graças a Deus, nos últimos 30 anos, eu fiquei voltado no meu diagnóstico, na minha arte de fazer observação e tirar minhas conclusões. Porque se eu tivesse pego, por exemplo, ido atrás dos estudos que falavam que corticoide aumentava a replicação viral, eu jamais teria dado corticoide. Porque existe uma má interpretação desses estudos. Eu vi o meu paciente. Então, o que eu quero dizer é que a observação do teu paciente ao lado, ela é muito, muito importante, e você não fica preso a determinadas linhas que te travam o pensamento. Eu ainda tenho a ideia de que essas medicinas baseadas em estudos randomizados são fantásticas, são excelentes, eu não estou ignorando isso. Mas eu acho que tem um pouco de controle para você prescrever determinados medicamentos. Então, nós temos que botar o paciente em primeiro lugar. Então, por exemplo, eles estão supervalorizando, às vezes, um P de um estudo estatístico que mostra que o evento não é obra do acaso, mas no dia a dia você vê que não resolve. Então, por exemplo, saiu um estudo de tocilizumab com 4 miligramas de dexametasona, ele teve uma diferença estatística. Só que eu estou há mais de 6 meses vendo as pessoas prescrevendo tocilizumab e tudo tem uma janela para você entrar e você não vê o resultado. Então não adianta o estudo falar que funciona se você não vê um resultado significativo, como foi quando a gente viu no corticoide. Então, eu vou dar um exemplo para você no corticoide, como foi a situação. Eu observava que os pacientes só ficavam ruins depois do 7º dia, que é quando o sistema imunológico, isso lá atrás, agora podem ficar mais cedo, mas depois que o sistema imunológico começa a reagir. Se fosse o vírus que causasse a doença, a gente teria que ter uma insuficiência respiratória logo nos primeiros dias. Foi aí que a gente percebeu que era um pulmão inflamado. E o pulmão inflamado, o melhor remédio que a gente conhece há anos, muito melhor do que a dexametasona,
é o metilprednisolona. O paciente estava para ir para o tubo, e era um paciente jovem. Aí me vem o grande cientista Marcelo Amato, que eu chamei para dar uma opinião, me trouxe um estudo que diminui mortalidade com metilprednisolona. Isso foi antes das autópsias, de eu ter conhecimento das autópsias da Itália. Então, o que significa? Eu quero que os médicos que estão nos assistindo confiem na observação clínica, usem os estudos, sim, como guia, mas se você está vendo um paciente seu que tem um quadro típico de inflamação pulmonar, esquece os estudos e veja que ele está com quadro pulmonar, independente se o que causou foi o vírus ou não. O importante é quando você está diante de uma situação nova, porque quando você tem uma situação dessa, uma doença nova, e você não tem opção, não tem ainda estudos, não tem o que possa te guiar, você tem que voltar naquela arte perdida de curar, de observar, respeitar o Tratado de Helsinki, e o primeiro critério é não malefício. Se não faz malefício, você está sem arma, vamos em frente. Foi assim no Pará, eu só sabia que funcionava endovenoso, eu não sabia que funcionava via oral. Então eu quero vocês que estão nos assistindo, não fiquem engessados por protocolos. Usem os protocolos que eles estão criando há mais de 30 anos, usem os protocolos como um guia inicial. Mas não esqueçam jamais de individualizar o paciente. Então, me preocupa essa nova geração dos colegas, eu quero que se desprenda um pouco dos protocolos. Outra coisa que me chamou a atenção é, nessa pandemia, periódicos centenários, só para falar um pouquinho dessa tendência de manipular um pouco o profissional com todos os trabalhos. A gente viu revistas centenárias, duas coisas importantes. A gente viu elas tendo que se retratar, isso é uma coisa, um absurdo, mostrando que poderia haver uma tendenciosidade, e nós vimos também uma série de trabalhos, olha que curioso, mostrando que os medicamentos não funcionam, em vez de surgir trabalhos daqueles medicamentos que podem ter alguma coisa. Ou seja, parece que existia toda uma estrutura para você ignorar ou para você atrapalhar alguns medicamentos do que realmente fazer uma ciência atrás de alguma coisa que funciona. A não ser se o artigo mostrasse que gerasse malefício. Aí não, é importantíssimo o artigo que mostra que gera malefício. Agora não, eles estavam preocupados em mostrar que alguns medicamentos não funcionavam. Então, por isso que eu quero que as pessoas, os profissionais, voltem a pensar e vejam quem está na minha frente. Então, olha como o raciocínio é importante. Vou dar o exemplo do anti-TNF, etanercept. Então, a gente estava vendo na observação que a gente via que, mesmo depois que o vírus tinha ido embora, começava a ter complicações. Ora, o vírus não está mais replicando. O que será que está gerando essas complicações? Então, a gente observa e vem na nossa cabeça que, quando esse vírus é quebrado e ele é disseminado, se você observar logo de cara, foi assim que eu observei, que a circulação na base do pulmão é muito maior, e você olha nas imagens, começa sempre na base do pulmão, você já deduz que ele é via hematogênica. Se é via hematogênica, ele espalha. Se o vírus não está mais replicando, só pode ser partícula viral. Foi aí que a gente faz a analogia com a infecção por gram-negativo, que o que causa o choque são os peptídeos vasoatípicos da membrana. Então, nessa observação, você tem que acreditar em você e vai tirando conclusões. E aí você sabe que depois que saiu os estudos mostrando que foram microtrombos, você sabe então que ocorre uma inflamação do endotélio. Isso tudo você vai raciocinando, porque a única coisa que explica as alterações hepáticas, as alterações neurológicas. E isso ficou muito claro quando, 4 meses depois, eu recebi um telefonema de um paciente que estava com uma hemorragia renal, ele tinha tido Covid, tiveram que tirar o rim dele. Sabe o que eles encontraram nos vasos do rim dele? Peptídeos de vírus. Então, os peptídeos do vírus estavam causando aquela instabilidade de coagulação no rim. Aí foi aí que a gente viu fragmentos de vírus. Foi aí que a gente começou a ver que a distância a gente começa a explicar e deduz. Por isso que eu quero resgatar a arte perdida de curar, de observar.
Aí me chega um paciente no consultório, vocês têm que ficar atentos, que ele foi depois de tratar, depois de ter tido a doença. Ele teve um quadro levíssimo, mas uma imagem pulmonar de 75%. Ele não tinha falta de ar. Ué, mas ele estava com 75% de imagem sem falta de ar. A dedução que você faz, ele não fez microtrombo. Aí ele tomava o etanercept, que é o anti-TNF, uma vez por semana, em função de uma espondilite anquilosante. Aí você vai ver que o etanercept é usado para as vasculites de pele. Aí, num uso compassivo num paciente que estava não respondendo mais ao corticoide, eu entrei, o malefício é mínimo, uma dose única, eu entrei como um acordo com a família, não existe nenhum estudo a respeito, tem alguns estudos em andamento. E aí, o que acontece? Houve uma regressão do quadro pulmonar. Era um senhor de 80 anos, ele morreu de uma outra complicação neurológica 4 semanas depois, mas com o pulmão estável. Então, por isso que eu estou falando da observação, da confiança que você tem. Aí depois você usa os estudos, aí você começa a fosforilar, você começa a pensar, aí você chega a algumas conclusões e a partir dessa observação que vem os estudos. O que me assusta é que eu vejo os estudos querendo impor fatos. E isso me preocupa. Então, eu quero que o médico volte a pensar, volte a confiar na sua observação e dar ideia para os estudos randomizados. E cuidado com a inércia, por exemplo. Depois, quando eu fui estudar aqueles trabalhos que mostravam que aumentava a replicação viral com corticoide, nos vírus similares, a gente viu que o desfecho do trabalho era a replicação viral. Mas, se você acompanha os pacientes que tinham tomado corticoide, eles tinham tido uma melhor evolução clínica. Então, a gente fica muito manipulado quando lê o trabalho. Cuidado quando você lê só o título de um trabalho. Então, isso é muito importante. Então, e jamais vamos esquecer algo que é fundamental. O tratamento é individual. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais a acrescentar para vocês. Quando você está diante de uma doença nova, não adianta você aplicar conceitos que foram gerados em função de observações de estudos antigos, que você tem que ter a criatividade para solucionar a criatividade para solucionar um problema novo, fazer analogias com o que conhece da medicina, e essa observação é muito importante. Eu acho que esse é um assunto inicial, estou à disposição para qualquer questionamento de vocês. Muito obrigado. Doutor Irã, se o senhor me permite, eu sou mestre de cerimônia e tenho uma preocupação imensa, né, com o andamento da Bienal. Eu queria, assim, agradecer penhoradamente ao professor Zeballos pelo brilhantíssimo da sua apresentação e queria sugerir ao presidente da mesa, professor doutor Irã, que permitisse o doutor Anastácio fazer o comentário dele sobre a palestra que agora acabou, e aí depois eu só abro algum espaço para perguntas, talvez muito pequeno, né, porque nós faltam 13 minutos para 11 horas, e às 11 horas nós temos um compromisso com outra mesa. Desculpe a minha intervenção, doutor Irã, é só a minha ansiedade. Muito obrigado, doutor Zeballos. Foi brilhante a sua apresentação, principalmente eu que gosto tanto de apostar na observação clínica. Doutor Zeballos, o senhor foi extremamente feliz. Doutor Irã. O senhor foi extremamente feliz nessa abordagem valorizando a clínica. Doutor Anastácio, com a palavra. Minhas palavras serão bem breves, mas falando do corticoide, eu acho que são drogas extremamente importantes, mas elas devem ser utilizadas na hora certa, né? E não há dúvida, a professora Roberta Lacerda já mencionou, o professor Zeballos também, o uso do corticoide bem no início da infecção é um fator de agravamento, porque aumenta a replicação viral, favorece, digamos assim, o processo inflamatório, reduz a capacidade do sistema imune, favorece as infecções bacterianas. Então, muitas pessoas estão se internando porque
por alguma razão, tem recebido corticoide nos primeiros dias. Às vezes é só corticoide e dipirona, às vezes é corticoide e azitromicina, e às vezes é só o corticoide. Eu tenho visto isso com muita frequência. Infelizmente, se você for hoje a 10 emergências, supondo que um paciente fosse a 10 emergências no mesmo dia, ele receberia provavelmente pelo menos 8 prescrições diferentes. Isso é muito triste de nós observarmos. Então, eu gostaria só de deixar bem claro, nunca usar corticoide no início, porque só traz malefício. Eu deixaria o tempo para as perguntas, porque eu acho muito importante. O Dr. Zé Balos também pode fazer alguma tréplica, se quiser. Não? O senhor pode fazer alguma tréplica, se quiser. Não, eu tenho que informar que se você entra, o que cura, não temos medicamentos que curam especificamente ao vírus. Nós temos alguns medicamentos que indicam que diminui como é que eu posso dizer, a replicação viral, cada vez mais evidência disso. Não tem um medicamento específico que cura, que mata o vírus. O que mata o vírus é o desenvolvimento da imunidade celular. E vários estudos recentes têm mostrado que a imunidade celular é importantíssima, inclusive para cepas variantes. Para cepas variantes. Acabou de sair um estudo dos irmãs gêmeas, que é a menina que tinha imunidade celular bem desenvolvida, ela não desenvolvia, inclusive, com a variante nova, mostrando que os primeiros 7 dias, a gente não sabe exatamente o tempo preciso, mas realmente uma resposta imunológica a um vírus demora de 7 a 14 dias, ou de 5 a 14 dias, que a imunidade é o grande responsável por eliminar o vírus. Por isso que nós estamos cansados, na prática, na observação, de pegar essas pessoas que começaram a tomar corticoide desde o início, e aí você vê aquele quadro arrastado, justamente porque não houve vamos falar um exemplo, um bom print, uma boa sensibilização, gerando uma imunidade celular. Então, o que cura a imunidade celular? E se você usa um potente imunossupressor da imunidade celular, que é o corticoide, no momento em que ela está se desenvolvendo, vira uma catástrofe. Cansei de pegar casos de pessoas de baixo risco que me deram trabalho justamente por conta dessa imunossupressão inicial. Então, o que cura não são os medicamentos. Os medicamentos podem amenizar a doença. O que cura é o desenvolvimento da imunidade celular, que é a grande resposta para qualquer virose. Então, isso aí está em todos os livros de imunologia. Acho que, segundo a doutora Carliane, no primeiro ano ela dá essa aula de imunidade celular e corticoide. Então, é isso. Eu queria chamar a atenção para a ocorrência de neutrofilia na fase inicial. Isso é o comum na virose. A virose é muito confundida com infecção bacteriana, porque dá neutrofilia, ela só dá linfopenia depois do parasitismo intracelular. Então, é porque é muito comum o paciente, na fase inicial, tomar antibiótico desnecessariamente. Isso é extremamente frequente. Doutor Paulo Reis, nós temos 10 minutos para perguntas. Você dispõe de alguma? Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum posicionamento? Não, Janetson, ainda não. Ok. Eu chamei a segunda participação do professor Zé Balos de tréplica. Desculpe, foi uma réplica. Então, a tréplica ainda pertence ao doutor Anastácio. Mas antes da tréplica, eu queria fazer aqui uma observação. Eu vou dizer uma coisa que é um pouco assustadora. Alguma autoridade política disse isso um dia, mas eu não estou dizendo nesse sentido, não. É que o Covid trouxe algumas coisas que a gente, sabendo aproveitar, é para o bem, né? Por exemplo, aprender um pouco dessa participação virtual, né? Já que a gente tem que se distanciar, isso é uma coisa que nos ajudou muito, né? E a segunda coisa é que a gente consiga desarmar os espíritos para o contraditório, sabe? Para os pensamentos diferentes, já que ninguém no mundo sabe tudo sobre a doença, então o contraditório, os pensamentos diversos, as opiniões trocadas, isso não diminui o opositor. Opositor não, desculpa, o interlocutor. Isso não diminui, isso não agride o interlocutor. Pelo contrário, se o interlocutor for sábio, ele até cresce. Então, eu acho que isso é um grande ensinamento que a doença trouxe para a gente, sabe? É a gente poder ser suficientemente modesto, humilde
para poder trocar as ideias com pessoas que pensam diferente, e isso não nos acossar, isso não nos desabilitar. Isso eu estou muito feliz, eu aprendo muito mais com quem pensa diferente de mim do que com aqueles que pensam igual. A palavra está aberta ainda, nós temos 6 minutos, doutor Irã. Professor Zé Balas, em relação ao seu pronunciamento, que eu achei extremamente pertinente, o problema dos protocolos, e não deixar que o protocolo ingesse o médico. Enquanto eu estava na minha atividade profissional, eu tinha uma cliente velhinha, de 80 e poucos anos, que estava em tratamento paliativo. Quando eu cheguei lá, encontrei a velhinha distendida, vomitando, um abdômen muito protruso, né, e sem poder urinar. Aí eu pedi para ver a prescrição. Tinha ido uma equipe lá, de uma determinada instituição, e tinha feito um protocolo para o paciente terminal. Ela estava tomando fentanil, tomando morfina na veia. Lógico, tinha que parar. Então, aí perguntaram, o que é que o senhor acha que ela tem? Eu digo, ela tem efeitos colaterais desses medicamentos que ela não pode tomar. Suspendi e, logicamente, fizemos medidas para evacuar o intestino, e ela melhorou. Ela não podia ficar boa, porque realmente ela já tinha, a doença mais grave dela era a senilidade limitante. Mas só para chamar a atenção, como o senhor tem razão nessa coisa de supervalorizar o protocolo. Também não sou contra o protocolo, não sou contra a coisa nova, não sou contra a informatização, mas muitas vezes a informatização afasta o médico do paciente. Veja a dificuldade que se tem de examinar um paciente com uma UTI. Ele tem tanto tubo, tem tanta coisa, que você não tem como examinar. É difícil. Eu recebi um chat dizendo que a doutora Rosângela pede a palavra. Assim, nós combinamos que todas as coisas, participações, iam ser por chat. Mas, sei lá, meu Deus, eu acho que como faltam só 4 minutos, se a doutora Rosângela quiser falar vocalmente, é uma exceção, doutora Rosângela, até porque você é muito querida nossa e muito bem-vinda. Se ela tiver na sala do YouTube, é provável que ela não tenha acesso à voz, só a chat. Olá, tira o som. Doutora Roberta, quer falar alguma coisa? Não, depois da doutora Rosângela. Tira vai ter falar. Se você quiser falar, pode falar, nós temos alguns minutos. Eu quero agradecer o convite. Por favor, professor. Janete, eu queria só dar uma palavrinha, já que a nossa querida doutora Roberta não vai falar. Posso? Deve. Não é só essa questão da clínica soberana, né? E realmente é interessante porque alguns poucos pacientes, eles podem ter, eu vi pelo menos 2 pessoas jovens, atletas, que não tinham nada no pulmão, que no dia, por exemplo, hoje, com uma oximetria de 97, 98, e no dia seguinte a oximetria baixou para 93, né? Como não tinha nada no pulmão, quer dizer, era simplesmente distúrbio de coagulação bem no início. Foi iniciado o anticoagulante e a melhora foi fantástica. Então, acho que cada paciente é um indivíduo, nós temos que individualizar. E aqui, voltando ao que eu disse há pouco tempo, né? Eu vou dizer algo que talvez choque alguém, né? Diferente de muitos colegas, essa é uma doença que tem tratamento farmacológico e funciona e salva vidas e evita sequelas e evita internamento. Essa é uma doença que tem tratamento. Eu venho fazendo isso desde março do ano passado, com os resultados espetaculares. Então, era isso a minha fala, tá certo? É uma doença que tem tratamento farmacológico. Isso eu jamais deixarei de dizer, porque eu leio a literatura e acompanho pessoas. Eu vivo no mundo real. Eu não vivo num mundo virtual ou um mundo que realmente está só na imaginação. Muito obrigado. Se o senhor me permite, doutor Irã, o senhor poderia encerrar a sessão, que eu acho que foi brilhante, a participação de todos foi brilhante. Nós, como direção da academia, nós ficamos comovidos
e agradecidos pela participação brilhante de todos. E a minha Pois é, participação... Nelson, muito obrigado mais uma vez pelo convite e a sessão está encerrada. Passa a palavra a você, por favor. Ok, então eu desejo que todos que estiveram aqui presentes e os seus familiares sejam abençoados por Deus, se permaneçam em saúde para poder dividir conosco, os mais humildes, a sabedoria de vocês. Muito obrigado e nós vamos começar a próxima sessão.